Pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso Evangelho de João. Agora nós vamos entrar efetivamente no nosso capítulo 11. Bom, o título é A Ressurreição de Lázaro. Bom, agora, primeiramente nós vamos ver o contexto em que se passava essa história. Lembrando que anteriormente no capítulo 10, Jesus tinha se retirado, né, de Jerusalém porque os judeus quiseram apedrejá-lo e depois quiseram prendê-lo. Mas isso durante a festa da dedicação, quando ele disse, né, eu e o Pai somos um. Aí, né, com isso, Jesus acabou fugindo, né, e ele se livrou das mãos deles e foi para o lugar onde João batizava no princípio, que era aquela dita Betânia Oriental, a Betânia que se situava a leste do Rio Jordão, do lado oriental, à direita do Rio Jordão. É diferente da Betânia que a gente vai ver nesse capítulo, que era parte da, digamos assim, chamada Betânia Ocidental, né? Que ficava a oeste, né, do Rio Jordão. Esses termos, oriental e ocidental, eu que estou dando, no caso, para que a gente possa entender melhor, porque tinha a Betânia do lado direito e do lado esquerdo do Rio Jordão. Mas só para vocês conseguirem entender melhor, eu fiz essa nomeação. No caso, essa Betânia Ocidental, que ficava a oeste do Rio Jordão, ou seja, essa Betânia que ficava na Judéia, a Betânia que eles estavam, no caso que Jesus foi, nesse momento onde João batizava, não era na Judéia, porque era do lado direito do Rio Jordão. A Judéia começava do lado esquerdo do Rio Jordão, quando eles atravessariam, né? Então, onde ficava essa Betânia Ocidental? E nessa Betânia Ocidental, lá perto de Jerusalém, é onde morava, né, Marta, Maria e Lázaro. É, no caso, e também onde pegava parte do Monte das Oliveiras também, nessa Betânia Ocidental. Bom, o Monte das Oliveiras, ele distava de Jerusalém a distância da jornada de um sábado, que é 2.000 côvados, que é 888 metros. Isso nós encontramos no livro de Atos, nessa distância de 888 metros entre Jerusalém e o Monte das Oliveiras, os 2.000 côvados, ou jornada de um sábado. Mas é dito também, nesse capítulo 11, que a aldeia de Betânia, dessa Betânia Ocidental, né, distava de Jerusalém a distância de 15 estádios. Então esse número é importante, né, no caso, que com certeza vai ser algo que vai cair em alguma das provas que a gente vai fazer, né? Então é dito que a aldeia de Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios romanos, que isso é aproximadamente 2.775 metros, ou seja, quase 3 quilômetros. Então, a gente pode pensar, mas poxa, como que o Monte das Oliveiras ficava 888 metros, mas a aldeia de Betânia ficava 2.775 de distância de Jerusalém, ou seja, como se o Monte das Oliveiras ficava mais perto que a, que a cidade de Betânia, mas o Monte das Oliveiras não ficava na cidade de Betânia? Bom, sim e não, porque o Monte das Oliveiras ele faz parte de uma cadeia de 4 montanhas, e por isso ele se localizava em mais outras aldeias além de Betânia. Digamos assim que ele começava, né, lá em 888 metros de distância de Jerusalém, né, que passando por algumas outras aldeias como Betfagé, e com isso ele seguia se distanciando de Jerusalém até chegar a uma parte dele também que se encontrava na aldeia de Betânia. Bom, então é isso. Essa parte inicial, né? E essa ressurreição de Lázaro, na parte espiritual, ela simboliza, né? A restauração da comunhão com Deus. Outra coisa que é importante é que Lázaro, ele estava enfermo, né? Nessa Betânia Ocidental, que era a aldeia dele e de sua irmã Maria e de sua irmã Marta. Lá estava, né? Maria, né? Cujo irmão era Lázaro e estava enfermo, e é aquilo, né, que a gente já viu anteriormente no outro vídeo, que não tem como a gente saber, né, se essa Maria era apenas moradora de Betânia ou se era a Maria Madalena. Mas o que a gente tem certeza é que ela morava em Betânia. Então,
É dito também que essa Maria era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, ele enxugou os pés com os seus cabelos. Então isso a gente vai ver lá em João, no próximo capítulo, no capítulo 12, que ela faz isso. Então, essa era a descrição que ele dá de Maria. Então, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, é, elas mandaram, né, essa mensagem a Jesus, né, se referindo a ele como Senhor. E Jesus, ao receber essa notícia da enfermidade, né, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, pois, né, pois Jesus o ressuscitaria fisicamente, mas também estava se referindo à morte espiritual também. Então, Jesus disse que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Bom, então nem tudo a gente vê aqui que é por problema, assim como o cego, né? Nem tudo é por causa de pecado, nem tudo é para a morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado, né? Para as pessoas pudessem ter sua fé aumentada. A gente vai ver isso mais à frente. Bom, então ainda é dito assim, ó, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ou seja, Jesus nutria amor por essa família, né, por esses irmãos. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ou seja, quando ele recebeu essa notícia lá em Betânia Oriental, né, no lugar onde que João batizava inicialmente, lá do lado leste do Rio Jordão, ele ainda ficou 2 dias lá porque ainda precisava passar o tempo para que Lázaro morresse e ele viesse a cumprir esse milagre. Bom, então, depois desses 2 dias, né, que ele passou lá naquele lugar ainda, antes de se movimentar para ir para Betânia Ocidental, né, nessa aldeia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia, porque agora eles iriam para Betânia, que ficava na Judéia, porque antes eles estavam fora da Judéia, do lado leste do Rio Jordão não era Israel, Israel era do lado oeste do Rio Jordão, então eles iriam entrar na Judéia assim que eles atravessassem o Rio Jordão. Mas aí então os discípulos lhe disseram, né, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Ou seja, porque ele estava se referindo na festa da dedicação, né? No capítulo 10, no capítulo anterior, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, aí os judeus queriam apedrejá-lo. Então eles estavam meio que desconfiados dessa atitude de Jesus. Eles estavam, mestre, mas como assim você quer voltar? Eles queriam te matar e tudo mais, mas eles também sofriam esse risco de morte por andar com Jesus, né? É... Mas Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia, porque o dia é considerado tipo o dia de trabalho, né? Das 6 horas da manhã até as 6 da noite, que dá 12 horas, que são as horas que era o horário de trabalho normal, né? Em que a luz do dia permitia trabalhar. Bom, então Jesus disse: Não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus, ele estava andando conforme a vontade do Pai, ou seja, ele estava sendo obediente. O que Jesus quis dizer com isso é porque por ele estar obedecendo ao Pai, por ele estar andando na luz, por isso ele não morreria naquele momento, pois não era chegada a hora, né? Porque a obediência a Deus nos proporciona que os planos de Deus e tudo que Deus planeja para a nossa vida aconteça no momento certo e nós não morreremos enquanto andarmos na luz, nós não tropeçaremos enquanto andamos na luz. E da mesma forma, né, quando obedecemos a Deus, seus planos em nossas vidas acontecem nessa hora certa, como eu disse. E Jesus ainda tinha coisa para fazer antes de morrer, então Deus não deixaria que ele morresse, porque ele estava andando na luz. E até a hora da morte dele, ainda precisava fazer mais coisas. Bom, da mesma forma, né? Jesus ainda disse: Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, da mesma forma, quando nós deixamos a luz nos guiar,
Quando nós obedecermos a Deus, nós não tropeçamos. Permanecer na dependência do Pai é a melhor forma para não morrermos pela noite do mundo. É, Isso Jesus dizia e depois acrescentou, ainda disse que Lázaro adormeceu. É, Ele disse, né, que Lázaro tinha adormecido, que simbolizava a morte física de Lázaro. Ou seja, esse adormeceu significa que Lázaro tinha morrido mesmo fisicamente, mas também pode ser a morte espiritual. Mas Jesus disse que iria para despertá-lo. Bom, eu vou explicar um pouco mais sobre esse adormecimento, né? Então, como eu falei, primeiramente a morte física, mas isso pode simbolizar também o adormecimento espiritual, né? O adormecimento da perca da comunhão com Deus, porque Jesus, aquela família, né? Eles esperavam, mandaram mensagem para Jesus que Lázaro estava doente e tudo mais, e eles esperavam que Jesus chegasse logo para curá-lo, mas Jesus estava demorando, então eles ficaram naquela expectativa de chegar, de esperar o mestre, mas Jesus não chegava de jeito nenhum. Então, talvez Lázaro ele tinha deixado de acreditar na cura, e de pedir a Deus a cura. Talvez ele perdeu a fé na cura e já acreditava mesmo que a morte havia chegado para ele. Então, ele já não andava mais de dia. Nesse momento ele poderia, como Jesus disse, estar andando de noite, porque não estava mais, digamos assim, na comunhão com Deus, de acreditar, de ter fé. Por isso, ele acabou tropeçando e adormecendo, né? Espiritualmente e depois fisicamente, que seria a sua morte. É... Só que aí, né, como eu tinha falado, Jesus disse que iria para despertá-lo, seria para ressuscitá-lo, né? Mas aí os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus e disseram, né, Senhor, se dorme, estará salvo. Uma coisa que é importante dizer é que Lázaro é a forma grega do hebraico Eleazar, que significa Deus ajudou. E Deus ajudou mesmo, né, através de Jesus, porque ele foi ressuscitado. Jesus, Jesus falava, né, a respeito da morte de Lázaro, quando ele disse o adormecimento, né? Mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso de sono, que ele estava dormindo, não que ele tivesse morrido, né? Mas aí por isso que Jesus teve que falar claramente, né, que Lázaro morreu. Mas Jesus ainda disse, né, que é, por causa e por vossa causa me alegro. Então, apesar de tudo, apesar da morte de Lázaro, Jesus disse que se alegrava por causa deles, né? Que ele não estivesse lá. Por quê? Porque, para que eles pudessem crer. Por isso que ele disse, mas vamos ter com ele. Ou seja, Jesus estava dizendo que o motivo da alegria daquilo era para que eles pudessem crer. Porque eles veriam aquela ressurreição, a fé deles seria aumentada e aqueles que não criam, creriam. Então Tomé, né, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Então, diferente dos outros discípulos, naquele momento ele decidiu confiar no mestre. Então, estava naquele momento em que todos diziam: Não, mestre, lá a gente vai ser apedrejado, lá a gente vai morrer, todos querem te apedrejar. Mas Jesus tinha falado que era necessário ir. Então, Tomé foi o primeiro a confiar no mestre e decidir, não, vamos, se ele morrer, vamos morrer junto com ele. Então, muita gente tem aquela visão de Tomé como aquele homem duvidoso, mas esquecem dessa atitude de Tomé também. Porque diferente dos outros que questionavam o mestre em voltar para a Judéia, ele decidiu confiar no mestre. Se necessário, né, até morreria com ele. Então ele tomou aquela iniciativa, né, e deu exemplo para os outros discípulos. Talvez, se outro dissesse primeiro que não iria, causaria uma divisão, né? A frase de Tomé causou encorajamento nos outros. Então, isso que Tomé fez foi fundamental para que os discípulos pensassem, não, não, isso mesmo, vamos lá. Então, acho que Tomé está certo sim, nós temos que ir com o Messias, né? Só que quando Jesus chegou lá, né, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Quando ele chegou,
em Betânia, ele já estava sepultado há 4 dias. E, como a gente já viu anteriormente, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, que é 2.775 metros, quase 3 quilômetros, né? Bom, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Então a gente vê que Marta e Maria não estavam sozinhos, né? Muitos judeus, como era costume, né, vieram chorar, vieram consolar, né? Também Marta e Maria estavam lá na casa delas. Mas Marta, quando ela soube que Jesus vinha, ela saiu ao seu encontro, fora da aldeia, porque Jesus, quando ele chegou, ele ainda esperou um momento fora da aldeia. Ele ainda não estava em Betânia, mas Marta foi ao encontro dele, encontrou ele fora da aldeia ainda. Mas Maria, ela ficou sentada em casa. Então, Marta disse a Jesus, né? Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Então, de certa forma, ela estava decepcionada pelo atraso do mestre, porque o mestre tinha ficado lá parado 2 dias e ele poderia ter chegado mais rápido a tempo de Lázaro não morrer. Mas, apesar dessa decepção dela, ela ainda disse: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ou seja, apesar de tudo, ela acreditava que Jesus poderia fazer algo a respeito, que Jesus pudesse ressuscitar seu irmão. Ela esperava que Jesus se redimisse, né? Esperava que Jesus se redimisse com um ato divino. Mas Jesus acabou declarando: Teu irmão há de ressurgir. Mas aí ela disse: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Ela esperava que ele diria, né? Eu ressuscitarei, mas Jesus não foi tão claro dizendo que ele ressuscitaria. Ele só falou que Lázaro haveria de ressurgir. Então meio que ela pareceu para ela que Jesus não ressuscitaria o seu irmão, né? Então ela ficou meio que decepcionada e disse: Ah, sim, eu sei que ele vai ressurgir lá na ressurreição dos mortos, no final dos tempos, né? No último dia, como a gente sabe, né, que vai acontecer. Mas disse-lhe Jesus, né? Jesus disse para ela quando ela disse sobre a ressurreição, né? Ele disse o quinto eu sou do livro. Que o primeiro foi eu sou o pão da vida, o segundo eu sou a luz do mundo, o terceiro eu sou a porta das ovelhas, o quarto eu sou o bom pastor e agora o quinto eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aqui, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, falando da ressurreição, já que ele é a ressurreição. Quem morre, crendo nele, né, viverá. E agora falando da vida, né? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque tem a verdadeira vida, né? Então, primeiramente, ele falou da ressurreição, porque quem morre crendo nele viverá, e todo que vive e crê nele não morrerá, porque tem a vida verdadeira, né? Então, Jesus disse isso: Crês isto? E Marta respondeu: Sim, Senhor. Respondeu ela. E ela disse que tinha crido, ó, tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular, então ela disse em particular com sua irmã, só para sua irmã, né? O mestre chegou e te chama. Então Maria, né, ouvindo isto, levantou-se e foi depressa ter com ele. Então agora foi a vez de Maria ir lá visitar Jesus, né? Foi lá depressa, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Então Maria encontrou com Jesus ainda fora da aldeia, no mesmo lugar que Marta tinha encontrado Jesus. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então, meio que os judeus foram seguindo Maria, não sabendo para onde ela ia, mas pensavam que ela ia lá no túmulo, né, para chorar. Mas ela foi até Jesus e eles acabaram chegando até Jesus juntamente com Maria. Então, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, que era fora da aldeia, né? Ela e os que a seguiram, né, aqueles judeus, ao vê-lo,
ela lançou seus pés em Jesus, dizendo, igual sua irmã, né? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus, quando a viu chorar, né? E bem assim como os judeus que a acompanhavam, viu Maria, e aqueles judeus que a acompanhavam chorando, né? Ele agitou-se no espírito e comoveu-se. Ou seja, ele ficou de certa forma perturbado, ficou triste, né? E já com empatia pelas pessoas, né? Ele perguntou: Onde sepultais? Então eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Então Maria e aqueles outros judeus foram lá mostrar a Jesus, né? Os seus. Onde que Lázaro estava sepultado. Então, quando Jesus seguia aquele pessoal para poder chegar até o túmulo, Jesus ia se aproximando e Jesus chorou por isso. Então, disseram os judeus, né? Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Ou seja, alguns perceberam o amor de Jesus por Lázaro, né? Mas, de certa forma, é, Jesus, alguns o criticavam, né? Porque eles disseram, poxa, esse não abriu o olho, aquele cego de nascença, mas ele não podia fazer que Lázaro não morresse. Ou seja, tipo, será que ele ama Lázaro de verdade, entendeu? Porque ele demorou a chegar aqui. A mensagem foi mandada bem antes, mas ele não teve pressa, digamos assim, para poder chegar e não deixar Lázaro morrer. Mas Jesus agitou-se novamente, né, em si mesmo e encaminhou-se para o túmulo, que no caso é sepulcro, né? Era então a descrição que dá quando Jesus chegou ao sepulcro, né, esse túmulo, é que era uma gruta, que significa que era uma caverna e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então tinha uma pedra que tampava essa entrada. Então Jesus ordenou: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal. Então Marta também foi os acompanhando, né? E disse: Já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, ela está falando que o corpo dele já estava em decomposição e por isso já estaria cheirando mal e tudo mais. Mas Jesus ordenou, né, que eles tirassem a pedra. E quando Marta disse isso, ele respondeu: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Né, se referindo àquilo que ele falou, que ele era a ressurreição e a vida. Então, Jesus disse, né? Não, na verdade tiraram a pedra, né? Depois que ele pediu para retirar. Deus quer que nós tiremos a pedra, né? Porque Deus quer que tiremos a pedra para que ele faça o milagre. Ele quer que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente busque a Deus, que a gente se entregue. Porque se entregar é o caminho aberto para que ele nos ressuscite. Devemos tirar a pedra para que ele nos transforme. Bom, então diferente do que diz na música da Aline Barros, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Na verdade, quem deve remover a pedra somos nós mesmos, porque Deus, ele já nos busca todo dia, Jesus nos busca todo dia, mas para que nós possamos viver ou reviver espiritualmente, nós devemos tirar, né? Porque é aquilo, né? Jesus, ele, como diz Apocalipse, Jesus bate a porta. A gente abrir a porta para ele é escolha nossa. Então, nós devemos o procurar também, nós devemos ele se apresenta e está disponível todos os dias. Mas nós que devemos quebrar essa barreira entre ele e a gente, essa barreira física, essa pedra, e devemos buscá-lo, né? Assim como também os amigos de Lázaro ajudaram a tirar essa pedra, nós devemos ajudar os mortos espirituais a ter essa vida, né? Removendo a pedra da vida deles, pregando, orando por eles, auxiliando na fé. O remover da pedra é nosso, né? E o milagre da ressurreição, quem faz é Deus, quem faz é o Espírito Santo, é Jesus. Vamos lá. E é aquilo, né? Jesus não se preocupou que ele já estava morto há 4 dias, já poderia estar cheirando mal, mas que o corpo já estava em decomposição, porque não importa quão espiritualmente mortos já estamos, se estamos gelados, em decomposição, sem jeito, achamos que não tem mais solução, em Cristo nós podemos ressuscitar e viver, entendeu? Jesus é a ressurreição e a vida. Bom, então depois que eles
tiraram essa pedra, né? Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Então Jesus levantou os olhos para o céu e começou a fazer uma oração de agradecimento. E ele agradeceu, né? Porque Deus ouvia, né? Ó, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então Jesus aqui orou com fé, já agradecendo pelo milagre que Deus faria. Não pediu, Deus ressuscite. Não, ele já estava agradecendo, né? Que o milagre que Deus faria. A fé de Jesus aqui, que Jesus demonstrou, é um exemplo de fé. Ó, tendo dito isto, clamou em alta voz. Então ele gritou, né, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Então Lázaro saiu como? Ó, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Ele estava enrolado já com ataduras ou faixas de linho, né, como diz algumas outras traduções. Então essas ataduras, essas faixas, ligando o corpo e mãos, os pés e mãos, né? E o rosto estava envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o. Então, para livrar ele da situação, ele pediu que desatassem essas ataduras e deixassem ir. Bom, então, diante desse milagre, né, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Outros, porém, desses judeus, né, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então isso pode ter sido por boa intenção, né, dizer que ele é realmente o Messias, olha, ele ressuscitou Lázaro e tudo mais, ou não se sabe, né, se alguns foram com má intenção, né, de querer contar isso que ele estava fazendo. Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente finalizou esse vídeo. Então, o próximo vídeo é o último vídeo do nosso capítulo 11. Valeu!